Olá pessoas, meu nome é Júlio. Eu vou mostrar aqui para vocês como construir um DNA estilizado utilizando o Blender. Para isso, você vai começar com o Blender aberto e dependendo de como tiver a sua interface, ela deve estar aí um pouquinho diferente da minha. Você deve ter um cubo aqui na parte central da sua viewport, mas não tem problema porque a gente vai trabalhar com uma esfera inicialmente, beleza? Eu vou adicionar aqui uma icoesfera, certo? E a gente vai essencialmente trabalhar com modificadores, beleza? Então, se você ainda não trabalhou, nunca utilizou os modificadores, o que eles fazem é aplicar uma sequência de operações sobre a sua mesh, sobre a geometria do seu objeto, e com isso você consegue ter uma modelagem não destrutiva. Ou seja, você consegue mudar alguns parâmetros para que a sua estrutura se modifique, sem perder a base inicial da sua geometria. Eu vou adicionar inicialmente um modificador chamado Mirror, e eu quero que esse Mirror seja aplicado ao longo do eixo X. Dá para perceber que logo de cara, quando você aplica o modificador, e eu consigo desabilitá-lo da viewport, clicando aqui nesse monitorzinho, certo? Mas você só vai ter acesso a essa informação se você entrar no Edit Mode, beleza? Pressionei aqui a tecla Tab, X para mover o meu objeto no espaço, X para travar ele no eixo X, e eu vou arrastar ele um pouquinho para a direita, beleza? Então dá para ver que ele replicou aqui a geometria do nosso objeto. Se você colocar para replicar em outros eixos, né, você vai ver que isso vai aparecer da mesma forma, beleza? Eu só quero no eixo X, porque a gente vai construir a base do que seria o DNA. E como você bem deve saber, o DNA ele tem uma estrutura helicoidal, é uma dupla hélice, beleza? Espiralada, e você vai precisar das bases, né? Os pares de bases que vão alinhados ao longo dessa hélice. O que a gente vai fazer é inicialmente montar um par de bases e replicar esse modelo ao longo do eixo Z. Bom, inicialmente eu vou escalar pressionando S, diminuindo o tamanho, G, X, certo? Para mover ao longo do eixo X. E eu vou adicionar aqui um cubo, certo? E esse cubo aqui vai servir como o meu nucleotídeo, né? A minha base nitrogenária. Vou escalar ele de modo geral, SZ para diminuir a altura dele, GX para deslocar ele para próximo. Aqui eu acho que dá para ampliar um pouco, então GX de novo, SX para escalar e X, aumentar um pouquinho o tamanho desse cubo, que agora já não é mais um cubo, certo? Trazer um pouquinho para trás. E eu vou adicionar dois cortes, né, dois loops, que vão ser necessários para a estabilidade aqui da geometria do nosso objeto. Se você pressionar Ctrl R, ele vai adicionar esse loop cut, né, é basicamente para isso que serve o Ctrl R. Ele adiciona um corte ao longo da sua geometria. Você vai clicar e arrastar um pouquinho para a esquerda, certo? Bem próximo aqui. Esse vai ser o nosso edge, né? As nossas edges de sustentação. Elas são importantes. Mais para frente você vai ver quando a gente aplicar uma subdivisão. Eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl R, e vou jogar ela, Ctrl R, vou clicar e jogar um pouquinho para a direita, certo? Porque seria o outro lado desse objeto. Né? Para você visualizar através da malha, como eles estão sobrepostos, eu vou pressionar Shift Z, e a gente tem essa visão de wireframe, certo? Se você quiser modificar na interface do Blender, na viewport, você pode vir aqui em cima e clicar nesse ícone, viewport shading, né? Ele vai colocar para você a visão de wireframe. Bom, ele está um pouquinho distante, eu vou pressionar G duas vezes e você vai ver que aparece uma linha amarela bem pequenininha ali embaixo, né? Ao longo do eixo que é feita essa modificação. Então você pode aproximar um pouquinho esse loop aqui para a extremidade e já está ótimo, beleza? Shift G para voltar. E você tem aqui então a nossa base. Não está muito bonita, né? Dá para mexer um pouquinho mais. Eu vou pressionar a tecla L e selecionar toda a minha base, ou o que seria, né? A minha base. S, Y para ajustar a escala, deixando um pouquinho mais estreito. E eu vou mover, além dele, vou pressionar L também na minha icoesfera, que eu vou selecionar ela juntamente. Vou mover eles um pouquinho mais para próximos e tá ótimo, certo? Pressionei Tab para voltar aqui para o Object Mode, né, que eu quero visualizar agora o objeto como um todo. E se você deslocar, ele se desloca como uma unidade, certo? Se você desabilitar o Mirror, ele também oculta o restante da geometria que foi espelhada. Bom, uma vez que a gente tem então a nossa estrutura inicial, a gente pode trabalhar dando uma carinha um pouco mais amigável para ela. Eu vou adicionar um outro modificador, que é o modificador Subdivision Surface. Eu quero que a minha malha fique com uma carinha um pouquinho mais interessante, né? Não tão quadrada. E depois que é aplicado, você vê que ele mexe em toda a sua malha, certo? Então ele fez a subdivisão, inclusive, como eu falei, para a parte em que foi inicialmente montada com um cubo, né? Virou o nosso paralelepípedo, ele deu
A edge de sustentação teve como finalidade segurar essa extremidade aqui na ponta, então ele ficou com a geometria mais interessante, certo? Se a sua visualização estiver um pouquinho diferente da minha, provavelmente é porque aqui em cima, também na viewport, você tem que habilitar o cavity, né? Que ele mostra para vocês os contornos dos edges, de forma que fica um pouco mais fácil de visualizar a sua malha como um todo, beleza? Bom, apliquei aqui o Subdivision, botão direito, Shade Smooth, para suavizar a malha, né? E está aparecendo aí provavelmente 2 pirulitos. Não tem problema, né? Você pode mexer mais tarde, a gente vai basicamente construir a nossa base do nosso DNA. Eu vou diminuir aqui o número de subdivisões para o render, é importante que você controle isso, porque rapidamente a sua malha pode subir bastante em número de faces. E vou adicionar então um outro modificador que é o Array. O que ele faz é essencialmente replicar a estrutura da sua base, da sua malha, certo? Em alguma direção. Como a gente quer construir um DNA, eu vou replicar essa estrutura ao longo do eixo Z. E mais tarde você vai ver por que é interessante fazer esse tipo de replicação. Se eu aumentar aqui o número, a contagem, você vê que ele essencialmente vai adicionando um sobre o outro, exatamente a uma altura de uma unidade. Eu posso diminuir para aproximar as unidades, certo? Mas a gente ainda precisa fazer com que essas bases sejam adicionadas ao longo de uma espiral, né? Ao longo do que seria a dupla hélice do DNA. Como a gente já tem um par de bases inicialmente montado, a gente precisa fazer com que o próximo par, cada unidade adicionada, rotacione ao longo do eixo Z em um incremento de 1 grau, 5 graus, 10 graus, qualquer que seja o valor que você queira, né? Eu não estou fazendo uma construção precisa, estou fazendo uma construção estilizada. Então, o que a gente precisa fazer é utilizar um objeto como referencial para essa rotação. Porque se eu simplesmente tentar rotacionar ao longo do eixo Z, eu vou rotacionar todo o meu objeto. Para fazer essa rotação, eu vou adicionar aqui um empty, certo? Então, Shift A para você adicionar, empty plane axis, ou seja, ele vai adicionar um eixo cartesiano tridimensional, sem malha, sem geometria, e que serve basicamente para você utilizar como âncora, né, como um controlador em algumas propriedades que são interessantes para a gente. Vou clicar de volta aqui na minha malha inicial e eu vou colocar no meu Object Offset o objeto que eu quero utilizar como referência, empty, certo? A partir de agora, cada novo objeto que é adicionado na cena, ele vai ser deslocado ou movimentado de acordo com o incremento que eu coloco, que eu aplico sobre a minha malha, sobre o meu empty. Se você desloca ele, por exemplo, no eixo X, ele sofre esse tipo de deformação, certo? Se você move ele no eixo Y, se você move ele no eixo Z, ele vai incrementando a informação a cada nova malha que é repetida, beleza? E como a gente quer mexer numa rotação RZ, para rotacionar ao longo do eixo Z, você vai ter esse perfil, beleza? Então já dá para ver que a gente tem aqui uma estrutura bem básica do DNA. É interessante aproximar, né, um pouquinho essas bases. Vou diminuir aqui então. Opa, beleza. E vou rotacionar mais um pouquinho. Beleza, né? Lembrando que eu estou fazendo ele bem estilizado, eu não estou preocupado com valores precisos. Vou aumentar o número de replicações no meu array para ficar com uma cara mais interessante. Beleza, certo. Se você quiser ter um controle mais fino do seu empty, né, do seu objeto de referência, você pode pressionar a tecla N, ele vai abrir o menu lateral, e no menu lateral você vem aqui em Item, e você tem o controle da rotação. Se você quiser colocar um valor específico, por exemplo, 23 graus, né, que a rotação ficou muito afetando demais, distorcendo demais o DNA, ou até se você quiser fazer um tipo de animação, né, uma hélice que começa inicialmente alinhada e ela vai rotacionando até formar a estrutura do DNA. Beleza, eu vou colocar aqui em 23, acho que tá bom. Beleza, feito isso, a gente pode mexer um pouquinho na estrutura do nosso DNA, basicamente pressionando a tecla Tab e vindo para o Edit Mode, certo? Aqui você vai ter ainda a sua estrutura inicial, a sua base, né, a sua geometria inicial, e qualquer modificação que você faça nela, por exemplo, se eu quiser diminuir o tamanho, aqui do que seria o nosso backbone, toda a sua estrutura vai ser replicada. Essa é a vantagem de você trabalhar com modificadores ou com a modelagem procedural no Geometry Nodes, que em algum momento a gente vai voltar a falar sobre ela, certo? Então eu vou encolher um pouquinho esse backbone, vou aproximar mais para o centro, né?
E quando você faz essa modificação, é interessante também você voltar aqui nos modificadores e fazer alguns ajustes, né? Tentar aproximar um pouquinho, afastar um pouquinho, né? A forma que você achar mais interessante. Feito isso, temos aqui então a nossa estrutura básica. Agora, uma coisa que é interessante, ou que seria interessante, é se a gente tivesse como controlar a direção, né, com que esse DNA é projetado, para que ele não fique sempre em uma linha reta. Se você tentar modificar a estrutura do seu DNA, por exemplo, se você pressionar G e mover o seu DNA para algum local, ele vai deformar um pouco, né, ou bastante, como dá para ver. Isso está acontecendo porque, como a malha está utilizando o nosso empty como referencial, toda vez que você modifica a malha, você está mudando o referencial. Então, todo modificador ele considera essa informação e você acaba deformando. Se você quiser mover o DNA sem que ele sofra essas deformações, você precisa selecionar tanto o seu DNA quanto o empty, e então deslocar os dois. Porque aí, dessa forma, a posição de um em relação ao outro não muda e você passa a ter o seu DNA com uma estrutura preservada, beleza? Uma forma de você mexer com somente um deles, sem necessariamente ter que ficar toda hora clicando, é, por exemplo, você adicionar um outro empty, né? Eu vou colocar aqui um cubo, seleciona o nosso empty referencial, a sua malha, o seu cubo, Ctrl P para criar um parent object. Então, toda vez que você modificar o seu cubo, você modifica também a estrutura do seu DNA, beleza? Mas a gente não precisa de nada disso, né? Eu vou excluir esse cubo, porque você não precisa trabalhar com esse tipo de parentesco. Você pode deixar a estrutura inicial nessa posição. Para a gente fazer a modificação do nosso objeto ao longo de uma curva, a gente vai adicionar justamente uma curva de referencial, certo? Essa curva, você pode adicionar uma curva Bezier, beleza? Ela vai aparecer aqui no meio, como ela é essencialmente uma linha, ela pode ficar um pouco difícil de ser vista, mas Shift Z, né? Você vai para a visão de wireframe, você vai ver que ela aparece aqui embaixo. Não vou fazer nada com ela foi simplesmente criada, vou deixar ela aqui embaixo, não vou modificar. Clico no meu DNA, e vou adicionar um novo modificador. Agora um modificador de deformação, que é o modificador Curve. Beleza? Quando você clica nele, ele vai perguntar qual é a curva que você quer utilizar como referencial para fazer essa modificação. A gente acabou de criar uma curva chamada Bezier Curve, né, o nome padrão dela. Vou selecionar e ele vai me dar como opção qual eixo que eu quero considerar como eixo de deformação. Como o nosso DNA foi desenhado ao longo do eixo Z, então o meu eixo de deformação é, obviamente, o eixo Z. Então, eu vou pressionar aqui, eixo Z, e você já percebe que o DNA está alinhado aqui bonitinho ao longo da curva, considerando a coordenada inicial, que era o eixo Z. Então, nesse momento, o que você vai fazer? Entrar no Edit Mode e trabalhar um pouquinho com essa curva, certo? Você pode mexer aqui nos pontos de ancoragem, né, puxar ele para um canto, dá para perceber que esse ponto que está selecionado é o ponto inicial, o início da sua curva. E para você trabalhar com algumas deformações, né, um pouco mais suaves, você vai ajustar também o tamanho, né, do seu ponto de ancoragem, beleza? Se você quiser aumentar essa curva e colocá-la com um tamanho um pouco maior, você pode pressionar Ctrl, botão direito e clicar na tela, e ele vai fazer uma extrusão dessa curva. Ou você pode, né, Ctrl Z, pressionar a tecla, selecionar o seu ponto, pressionar a letra E, e ele vai fazer uma extrusão da mesma forma, beleza? Fica aí a seu critério como você vai trabalhar. Para você suavizar essa curva, você vai pressionar S e aumentar a escala, que ele faz essa barriga bem maior, então a curva fica muito mais suave, e você vai ver que isso deforma menos o seu DNA, beleza? Dá para ver que na ponta aqui ele está bem deformado por conta, né, dessa rotação que você precisa ajustar. Então, isso é importante. Opa, vou deixar assim. E se você quiser visualizar como que o seu DNA vai ficar projetado ao longo dessa curva, basicamente volta a seleção do seu DNA, vem para o Array Modifier e você vai aumentar o número de replicações. E ele vai bem bonitinho, né? E por final, assim que termina o perfil da curva, ele vai ser projetado ao longo da tangente. Então você vai ver que ele segue aqui em linha reta indefinidamente, beleza? A menos que tenha alguma curva para ele seguir. Vou deixar aqui em 50, 50, e vamos trabalhar um pouquinho com a nossa curva. Pronto. Feito isso, né, eu vou deixar o DNA com esse perfil. Uma coisa que a gente pode fazer, né, se você não tiver na sua viewport uma câmera, você pode adicionar uma câmera, porque a gente vai fazer um render básico desse DNA.
beleza? A minha câmera foi adicionada na origem, né? Ela por default eu desabilitei a câmera, mas você pode adicionar. Se você já tiver uma câmera, você pode pressionar 0 no teclado numérico, que ele vai automaticamente te jogar para a visão da câmera. No meu caso, ele não está vendo nada, porque ela está na origem, está vendo aqui parte do DNA, mas a gente vai modificar a posição dessa câmera. Pressionando a tecla N, você vem aqui em View e vai selecionar Lock Camera to View. Então agora, quando você tentar mudar na viewport a visualização como você faria com o objeto, a câmera vai se mover junto com você. Então você consegue posicionar a câmera da forma que te interessa, né, da forma que você quiser, para deixar ela certinha, enquadrando o seu DNA, né, ou enquadrando o objeto que você estiver trabalhando, né, a cena que você estiver trabalhando. Vou deixar mais ou menos aqui, tá bom? Volto aqui no menu e vou desabilitar Lock Camera to View, porque eu quero mexer no viewport sem modificar a câmera. Então pronto, ela está posicionada, certo? A gente pode pensar em trabalhar um pouquinho mais a parte do shader e da iluminação. Como a minha cena não tem nenhuma iluminação inicial, eu joguei o meu background aqui para preto, certo? Cor total, não quero uma influência do ambiente. Se você tiver aí com alguma coloração, ele vai influenciar na iluminação. O ideal é trabalhar com ele de preto e você criar a sua iluminação. Eu vou adicionar agora um plane, né, uma area light, na verdade, e vou jogar esse area light aqui para cima e colocar no modo de render, beleza? Você vai ver que basicamente nada está sendo representado, porque a iluminação, né, a fonte de luz é muito fraca. Se você quiser alternar entre os modos de render e solid view, né, pressionando a tecla Z, também é um atalho que funciona muito bem. Eu vou aumentar o tamanho dessa area light, e vou colocar ela aqui com uma força de 2000. Beleza, deixa eu subir um pouquinho, colocar mais para cima, tá ótimo. E vou colocar também, agora sim, um plane, Shift A, Mesh, Plane, vou descer ele um pouquinho, GZ, S para escalar, e vou deixar ele mais ou menos com essa cara, certo? Vou pressionar 0 no teclado numérico para ir até a minha câmera, e você vai ver que ele está com essa cara aqui, né? Não está muito bonito, até porque está tudo com a base color, né? Que é a cor base, né? Essa cor de branco, essa escala de branco, não é um branco puro, mas já dá para você ter uma ideia de qual é o aspecto da sua malha no modo de render. A gente vai aplicar então alguns materiais para mudar um pouquinho, né, a cara desse DNA, beleza? Volta para o Solid View, vou clicar no meu DNA, né? Uma boa prática é você organizar também o seu outline. Então eu vou modificar aqui os nomes de alguns objetos. A minha Icosphere, na verdade ela vai se tornar DNA, o meu ent vai ser o DNA twist, a minha Bezier vai ser o meu DNA file, vou selecionar os três, adicionar uma nova collection e mandar todos eles para essa nova collection, que vai se chamar DNA. Beleza. Agora, com o DNA selecionado, eu vou entrar em material, aqui no meu menu de propriedades, e vou adicionar um material. Esse material, assim que ele é adicionado, ele vai ser aplicado sobre toda a minha malha, que na verdade se resume a essa estrutura, né, essa base, essa geometria que foi replicada. Então, por consequência, vai ser aplicada a todo o nosso objeto. Eu vou inicialmente colocar aqui um tom de azul, um azulzinho, certo? E eu vou adicionar um outro material que vai ser aplicado às minhas bases, né? Eu não quero que ele seja aplicado ao DNA como um todo, somente à base. Para fazer essa aplicação de diferentes materiais no mesmo objeto, você vai entrar no modo de edição e você vai selecionar a parte da geometria que te interessa, que você quer aplicar esse material. Essa parte aqui das bases, eu não criei o material, vou chamar esse material aqui de bases e vou aplicar esse material a essa parte do DNA. Vou colocar uma cor aqui amarelinha, beleza? E esse material aqui de cima vai ser o backbone. Saindo do Edit View, vindo para o Object View, se eu vier para a minha câmera, pressionar Z, modo de render, tá aí a cara do meu DNA. Né? Não está muito bonitinho, mas está bem interessante. Né? É um DNA estilizado, você pode trabalhar aí com alguns parâmetros. Você pode aproximá-lo um pouquinho, né? Aqui no Array, você pode trazer eles mais para próximo, se você quiser, ou você pode afastar um pouco mais, se você achar mais interessante, certo? Você pode clicar aqui no seu DNA, Twist, e no menu Item, você pode aumentar a rotação um pouquinho mais, ou diminuir a rotação, se você quiser, se estiver muito deformado, por exemplo, assim, já ficou mais interessante. Beleza. Bom,
O que eu vou fazer agora é pressionar a tecla F12 e vai começar a minha renderização. Background preto, o meu cenário é todo preto. O chão, eu criei esse plane, que tem a cor cinza, né, que é a malha padrão, que é o material padrão. E o meu DNA está aqui, bonitinho, beleza? Eu acho que dá para melhorar um pouquinho, dá para adicionar mais um desfoque, para dar uma cara mais interessante para o nosso render. Ele está bem simples, mas o objetivo aqui é só mostrar como criar esse DNA. Para a gente melhorar um pouquinho esse render, você pode trabalhar com a sua câmera e acrescentar um parâmetro que é muito interessante, que é o desfoque, né, o Depth of Field. E toda vez que você seleciona o desfoque, ele automaticamente dá um aspecto um pouco mais interessante, um pouco mais realista, né? Já que a gente não tem capacidade, né, a gente não enxerga todos os objetos com com o mesmo foco. Você sempre tem alguma coisa em foco e o restante em desfoque. Aqui a gente consegue trabalhar da mesma forma. Vou voltar para o modo sólido, certo? E para você visualizar no modo sólido, é interessante que você habilite aqui em cima no menu também a opção Depth of Field, certo? Porque ele vai te mostrar o desfoque ainda no modo sólido. Então, quando você habilita o seu desfoque, você consegue visualizar na viewport, né, com um custo computacional um pouquinho menor. Desfoque lá embaixo, certo? Agora a gente vai regular um pouco. Opa! Aí, né? O seu desfoque ele vai ser basicamente um plano de referência. Então ele vai ao longo dessa distância da câmera até o objeto, né? Você vai gradualmente aproximando o seu foco ou levando ele para além do seu objeto, né? Vai depender de como você vai trabalhar. Mais uma forma interessante que você pode utilizar ou visualizar qual é a posição do seu foco é vindo também nas propriedades da câmera, e para isso ela precisa estar selecionada. Propriedades da câmera, Viewport, e aqui embaixo você vai habilitar Limits, que ele vai te mostrar onde que está posicionado o plano do Depth of Field. Se você clicar com o botão esquerdo e arrastar, né, você vai aproximar o seu foco do seu objeto, né, ou você pode afastar para qualquer posição que você queira. Se você trouxer ele mais para frente do DNA, a região mais frontal vai ficar em destaque. Vindo para a câmera, o nosso desfoque está aqui, o nosso f-stop está em 0,8. Se eu abaixar, dá para ver que o fundo está um pouco mais desfocado e a frente está com um foco um pouco maior. Eu vou trabalhar dessa forma, já está bom. Se eu pressionar aqui F12, pronto, está aqui então o nosso render. Está com a carinha um pouquinho mais interessante, mas obviamente que aqui eu só estou mostrando o DNA. Você, se quiser trabalhar com um cenário, colocar uma iluminação um pouco diferente, algumas cores, né, qualquer que seja o seu contexto, você pode fazer isso também sem problemas, beleza? Só uma dica para melhorar o seu render um pouquinho. Bom, se o seu render estiver saindo um pouco diferente do meu, provavelmente você deve estar utilizando, ao invés dos Cycles, o Eevee como renderizador, certo? Se você quiser fazer essa modificação do tipo de renderizador que você está utilizando, é recomendado, né, que você venha trabalhar com o Cycles, até porque o Cycles ele é um modo de Ray Tracing, então você vai ter uma renderização fisicamente precisa, né, com uma qualidade muito maior. Mas se você estiver trabalhando com uma renderização mais estilizada realmente, né, usando inclusive o formato, o estilo do DNA como referência, não tem problema, né, você vai ver que o render pelo Eevee também é muito bom. Mas o Cycles ele traz um pouco mais de realismo à sua ilustração, ela fica um pouco mais bonita. Então você vai modificar do Eevee para o Cycles, né, inclusive o tempo de renderização muda, e você pode habilitar aqui o modo de renderização por GPU, se você tiver uma placa de vídeo no seu computador. Se você não tiver essa opção habilitada, mas você tiver uma GPU no computador, vem aqui em Edit, Preferências, certo? Você vai procurar System e você vai selecionar a sua placa de vídeo, né, onde quer que ele esteja habilitado. No meu caso é uma GeForce GTX 1650 e o meu processador está aqui. Estou utilizando a NVIDIA GeForce como minha renderizadora. Bom, então é isso. Está aqui a nossa cena bem simples criada, com a estrutura do DNA, uma area light para iluminar a nossa cena, a nossa câmera posicionada e o nosso DNA que pode ser reposicionado com facilidade sempre que você quiser. Basta modificar a curva de referência. Você pode jogar para cima, pode jogar para um lado, para o outro, certo? Só basta entrar no Edit Mode e modificar ela da forma que te interessar, beleza? Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, certo? Não esquece de se inscrever no canal. Se você quiser sugerir algum vídeo que eu possa comentar, que eu possa fazer para compartilhar com vocês, basta deixar aí também nos comentários, né? Se você gostou desse vídeo, se você não gostou também, certo? Se inscreve no canal que logo mais no futuro eu vou postar outros conteúdos relacionados com ciência de modo geral, mas também sobre ilustração, beleza? Valeu, pessoal, até mais.